Neste vídeo vou relacionar conceitos importantes a aplicar em geometria no plano. Atenção que os conceitos deste vídeo são para aplicar apenas no plano, ok? No espaço não se aplicam. Eu vou então relacionar declive com inclinação, com vetor, com reta. Vamos falar de todos estes conceitos e tentar relacioná-los uns com os outros. Eu começo então por fazer aqui um esboço num referencial. Portanto, o referencial que tradicionalmente já conhecemos, tem aqui a origem, é um referencial ortonormado, x ou y. E temos aqui uma reta, ok? Também representada. E nesta reta eu vou definir aqui dois pontos. Um ponto A, que vou aqui colocar, são pontos da reta, ok? Um ponto A e um ponto B. Bom, eu vou definir aqui estes dois pontos de forma algo genérica. Vou então até marcar aqui as coordenadas deles, a outra cor. Portanto, para tentar realmente generalizar alguma coisa. Bom, temos então aqui as coordenadas do ponto A, x1, y1, ok? x1, y1. E as coordenadas do ponto B serão, então, vamos também generalizar, x2, y2. Okay? O x e o y são as coordenadas dos pontos que estamos aqui a definir que têm estes valores. Okay? x2, então, y2. Bom, e o que é que eu posso também ainda definir aqui mais? Porque vai dar jeito para falar já daqui a pouco, para relacionar todas estas coisas. Já que tenho aqui um ponto A e um ponto B, posso fazer aqui um vetor AB, não é? Um vetor AB, reparem. É só fazer o vetor assim, com a seta. Se estou a falar do vetor AB, terá que ser a seta para este lado. Também poderia ser para o outro, não é? Bom, reparem como este vetor e a reta têm a mesma direção. Até podemos dizer que este vetor é um vetor diretor da reta, porque tem a mesma direção, não é? Se fosse o BA, também tinha a mesma direção. E, portanto, a isto chamamos vetor diretor da reta, quando tem a mesma direção. Bom, e agora vamos começar por ver o que conceito será este de declive. Vamos tentar perceber o que é o declive, quer de um vetor, quer de uma reta, ok? Bom, o que é que será o declive? Reparem, eu tenho aqui este vetor e tenho a reta. O declive nós podemos até pensar numa estrada, não é? Nós estamos aqui a subir uma estrada, esta estrada terá um determinado declive, portanto, é claro que o declive conseguimos perceber que estará relacionado com este ângulo que eu vou agora aqui marcar. Reparem, vamos supor que eu trazia o eixo do x aqui para cima. Portanto, só para não estar agora a ir a trabalhar com este ângulo, porque não estou a ver ali a reta, não é? Reparem que a inclinação, aliás, o declive, estou agora a falar do declive desta reta, ou deste vetor, terá a ver com este alfa que eu vou aqui marcar, não é? Quanto maior for este alfa, quanto maior for este ângulo, mais inclinada está esta estrada, maior será o seu declive, não é? Mais acentuado será o seu declive. Também podemos relacionar o declive com a razão entre este cateto, agora estamos a visualizar aqui um triângulo, não é? Este cateto e este, vamos imaginar que este cateto que eu estou agora aqui a marcar era fixo e que aumentava este que aqui está. Se este cateto aqui aumentasse, o cateto oposto do alfa se aumentasse, o declive também ia aumentar desta reta, não é? Bom, realmente nós até já estamos habituados a fazer o declive de uma reta de uma determinada forma que eu vou agora tentar aqui explicar melhor no desenho. Reparem que esta distância que aqui está, este cateto, quanto é que vale? Com os valores que eu aqui defini para o A e para o B, eu posso dizer que daqui a aqui será y2 menos y1, não é? Portanto, se do 0 até aqui acima é o y2 e do 0 até aqui é o y1, este intervalo que está aqui no meio vale y2 menos y1. Da mesma forma, conseguimos concluir que este cateto aqui valerá x2 menos x1, não é? Portanto, a x2 tiramos x1 e ficamos com este valor aqui. Bom, e nós podemos então obter o declive fazendo a razão entre este cateto e este que aqui está. Nós já vimos que eles estão relacionados, não é? Quanto maior for esta razão, maior é o declive. E por isso vamos já aqui tirar uma conclusão então para este declive, ok? Podemos então dizer que o declive pode ser dado por... Vamos definir aqui declive pela letra M, ok? Está aqui definido que vamos utilizar a letra M para representar o declive. Vou até colocar aqui por baixo assim, aqui temos o M, a inclinação, eu já vou dizer daqui a pouco que é este ângulo aqui, vou já colocar aqui um alfa, ok? Já vou falar melhor da inclinação. Portanto, o declive podemos dizer então que é a razão entre aquele cateto y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ok?
x2 menos x1. Bom, realmente nós já utilizávamos em anos anteriores, quando procurávamos a reta mx mais b, para fazer o declive dados os dois pontos da reta, fazíamos logo esta forma, não é? E por isso o declive pode ser feito desta maneira. Dados os dois pontos de uma reta, conseguimos sempre obter o seu declive, fazendo então por esta forma. Bom, e agora vamos misturar isto um pouco com a trigonometria. Como é que isto pode ser misturado com a trigonometria? Reparem, podemos meter este alfa aqui ao barulho, não é? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso também concluir aqui que, vou fazer aqui um cálculozinho auxiliar, para mostrar que a tangente de alfa, vou relacionar aquele alfa com este cateto oposto e com este cateto adjacente. Então utiliza tangente, não é? Cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Posso dizer então que tangente de alfa é igual a este cateto, que é y2 menos y1, a dividir pelo cateto adjacente, que é x2 menos x1. Bom, mas reparem, o que é que eu obtive aqui? y2 menos y1, x2 menos x1. Isto é o declive, não é? Ou seja, nós também podemos dizer que o declive é igual a tangente de alfa, ok? É verdade, o declive é também igual a tangente de alfa. A este alfa que aqui está, chamamos então inclinação. É a inclinação da reta, ok? Inclinação. E agora vou chamar aqui a atenção para uma situação e no final do vídeo vou fazer um exercício prático. A inclinação de uma reta é sempre o ângulo que essa reta faz com o eixo do x, com a parte positiva do eixo do x. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar um exemplo para ser mais claro. Se eu tiver uma reta que tem declive negativo, por exemplo, assim, a inclinação é este ângulo aqui, ok? Sempre este ângulo alfa, ok? Não poderia ser este, é este ângulo alfa aqui, é que é sempre a inclinação, é o ângulo, este ângulo que a reta faz com o eixo do x. Bom, esclarecida esta situação, então a este alfa chamamos inclinação, vimos então também que o declive tem uma relação com esta inclinação, através da tangente, não é? O declive é igual à tangente da inclinação, sempre, ok? Portanto, mesmo que a reta não esteja nesta posição que eu aqui desenhei, poderá estar noutra, mas esta relação verifica-se sempre. Bom, e ainda poderemos tirar aqui uma outra conclusão, que tem a ver então com o vetor. Reparem que se eu definir aqui um ponto A e um ponto B, também facilmente chego às coordenadas do vetor AB, não é? Como é que eu poderia obter o vetor AB? Fazia B menos A, já vimos isto até na aula anterior. O ponto B tem de coordenadas x2, segundo eu defini ali, y2. O ponto A tem coordenadas x1, y1. x1, y1. Então, fazendo esta diferença, para obter o vetor, ficaria com x2 menos x1, y2 menos y1. Reparem que eu agora, se fizesse na prática, isto vão ser valores que eu posso operar com eles, e vou obter, fazendo esta conta, x2 menos x1, a coordenada do x do vetor AB. Vou-lhe chamar v de x, ok? E vou chamar aqui este resultado v de y, né? As coordenadas do vetor AB. Vx, Vy. Bom, então eu também posso dizer, porque reparem, aqui o Vy é y2 menos y1, que está ali em cima, e o Vx é x2 menos x1. Quer dizer que o declive também é igual a Vy a dividir por Vx. Porque se eu tiver um vetor, em vez de ter os pontos, podem-me dar um vetor no exercício. Então, se eu tenho as coordenadas do vetor, também facilmente descubro diretamente logo o declive, fazendo o y do vetor a dividir pelo x desse vetor. Estamos a fazer sempre o mesmo, ok? Quando estamos a operar com estes três pontos. Bom, o que é que eu quero transmitir com tudo isto? É uma relação muito importante entre estas três coisas. Eu agora vou fazer aqui uma triangulação importantíssima, ok? Portanto, há uma relação entre declive, inclinação e vetor. Isto é importante terem esta noção, porque num exercício por vezes dão o declive e depois fazem perguntas sobre a inclinação, outras vezes dão o vetor e pedem o declive, e portanto é importante termos a consciência de que tendo apenas, vou pôr aqui as coordenadas do vetor, então Vx, estas são as coordenadas supostamente do nosso vetor, ok? E tendo apenas uma destes três valores, nós temos os outros sempre. Há aqui uma relação entre eles. Ok? Era isto que eu queria que ficasse claro. Portanto, basta no enunciado. Se vos dão o declive, ok, dão o declive, então vocês conseguem a inclinação e conseguem o vetor. Dão-vos o vetor, então conseguem o declive e conseguem a inclinação. Dão a inclinação, então conseguem o declive e o vetor. Conseguem sempre todas. Bom, de que forma? Bom, vamos ver, olha. Qual é a relação então aqui entre inclinação e declive? A relação é esta que aqui está.
inclinação e declive. O declive é igual à tangente da inclinação. Isto quer dizer que se tenho o declive consigo a inclinação e vice-versa, ok? Qual é a relação entre declive e vetor? Bom, a relação entre declive e vetor também já está aqui escrito ao lado, não é? Já foi a que eu escrevi então aqui ao lado. O declive pode ser obtido fazendo a componente do y do vetor a dividir pela componente x do vetor. E pronto, e vice-versa. Se eu tenho o vetor, também tenho o declive. Se tenho o declive, também tenho o vetor. Bom, então e como é que eu chego aqui da inclinação ao vetor? Bom, neste momento estão a ver alguma relação direta logo entre inclinação e vetor? Bom, não, isso não estou a ver. Bom, mas é fácil. Se eu tenho a inclinação e quero o vetor, então vou fazer este caminho, não é? Da inclinação descubro o declive e do declive descubro o vetor. Portanto, este caminho direto eu não o vou fazer, mas vou sempre dar esta voltinha que também não custa nada. Se tenho o vetor, quero a inclinação, então do vetor faço o declive e do declive faço a inclinação. Ok? Portanto, há aqui uma triangulação que é importante na prática, porque nos exercícios é o que eu vos disse há pouco. Ou vos dão o declive e pedem outra coisa, ou vos dão o vetor e pedem a inclinação, ou dão a inclinação e querem declive. Portanto, andam sempre a brincar com estas três situações aqui, ok? Eu vou então terminar o vídeo com uma componente algo prática. Vamos então a este primeiro exercício. Indica um vetor com declive, portanto, na linha A, 7 sobre 2, 5, menos 3. Bom, estão a pedir um vetor e estão a dar declive. Qual é a relação entre vetor e declive? Bom, nós sabemos que aqui o declive é igual à componente y do vetor a dividir pela componente x do vetor. Ok? Nas suas coordenadas. Bom, então fácil, eu tenho aqui 7 sobre 2, é o declive, não é? Então encontro um vetor facilmente, vou chamar então o vetor v, que poderá ser, pode ser, também poderia ser outro, 2, 7. É só pegar no denominador e colocar na componente x e no numerador e colocar na componente y. Reparem que este vetor 2, 7 tem o declive 7 sobre 2. Se eu dividir o y pelo x, vai dar isto, não é? Claro que também poderia ser o vetor 4, 14 e poderiam ser muitos outros, mas se eu preciso apenas de um, defino logo aquele que é mais simples. Depois eu poderia multiplicar este vetor por uma constante qualquer e obtinha sempre vetores que têm o mesmo declive, ok? Porque há vários. Bom, agora, reparem, se eu tenho uma fração, então é fácil de ver, não é? É fácil de tirar um vetor sabendo o declive. E eu tenho sempre uma fração, porque reparem, se me dão um declive 5, este declive é 5. Muito bem, mas 5 é o mesmo que ter 5 sobre 1, não é? 5 sobre 1, então o meu vetor pode ser um vetor que tem este declive, pode ser o vetor 1, 5. Pronto, está feito, ok? O numerador vai para a componente y, o denominador vai para a componente x. Se quero encontrar, por exemplo, um vetor que tenha declive menos 3, bom, mas menos 3 é menos 3 a dividir por 1. Então, um vetor que tem este declive pode ser, e reparem que eu digo pode ser, não é? 1 menos 3. Também podia ser um menos 1, 3, é verdade. Tanto faz, ok? Mas é sempre imaginarmos então uma fração e fazer com que o numerador vá para a componente y e o denominador vá para a componente x. Portanto, de um vetor tirar o declive e do declive tirar um vetor que tenha esse declive, fácil, ok? Agora, uma reta tem inclinação π sobre 3. Qual o seu declive? Bom, aqui estão a dar inclinação e estão a pedir declive, não é? Qual é a relação? A relação declive-inclinação, nós sabemos que o declive é igual à tangente da inclinação. Bom, estão-me a dar a inclinação, então isto é só colocar aqui, não é? Tangente de π sobre 3. Nós sabemos agora que a tangente de π sobre 3 dá, ora o π sobre 3 é o 60 graus, dá a raiz de 3, ok? Ou seja, o declive será raiz de... Vamos então a este último exercício que tem então um perigo. Mais atenção a este último exercício que eu vou chamar a atenção aqui a uma situação, ok? Que é no fundo o inverso daquilo que fizemos anteriormente. Portanto, neste caso estão a dar o declive e pedem a inclinação. Bom, a relação é a mesma, não é? O declive é igual à tangente da inclinação, mas neste caso estão a dar então o declive, ou seja, menos raiz de 3 é igual à tangente da inclinação. Para eu chegar então à inclinação, ao alfa, vou ter que resolver esta equação e por isso vou só escrever deste lado, porque me dá mais jeito, ok? Bom, e agora como é que eu tiro daqui o alfa? Terei que fazer alfa é igual a tangente menos 1 de menos raiz de 3, não é? Portanto, este valor é tabelado do círculo trigonométrico, então até devemos conhecer o seu valor, sair à calculadora, mas se não, vamos à máquina, ok? Poderemos ir então à máquina. Reparem que o ângulo cuja tangente dá menos raiz de 3 é o menos π sobre 3. Eu vou já aqui marcar, mas atenção que ainda não terminei de resolver a situação, ok?
Bom, reparem qual é o perigo então que acontece. Já agora vou tentar justificar aqui no círculo, já aqui ao lado, porque é que é menos π sobre 3. Portanto, eu estou a olhar para o círculo, não é? Há aquele valor tabelado aqui no primeiro quadrante, que é o maior de todos que está tabelado, que é o π sobre 3, e nós sabemos que este ângulo tem um valor da tangente de raiz de 3. Bom, mas eu quero menos raiz de 3, não quero raiz de 3 na tangente. Então será este negativo para este lado, não é? Que é que será menos raiz de 3, então este ângulo é o menos π sobre 3, ok? Mas volto a referir, poderiam ir então à calculadora, fazer a tangente menos 1, nesse caso têm que ter consciência se estão em graus ou em radianos, ok? Eu estou aqui a trabalhar com radianos, se forem à máquina, se calhar até é melhor trabalhar em graus, porque tem uma noção melhor de onde é que está o ângulo. Portanto, se fizerem na máquina, trabalhem em graus, ok? Iriam ficar com menos 60 graus. Bom, mas isto não é a inclinação, ok? Eu vou explicar então porquê. É o tal perigo que eu falei há pouco. E este perigo vai acontecer quando estamos em declives negativos. Portanto, eu estou num declive negativo, estou numa reta que está assim a decrescer, não é? E como eu referi há pouco atrás, não sei se recordam, eu disse que a inclinação desta reta é sempre este ângulo, é este ângulo aqui, ok? Este ângulo é que é a inclinação desta reta. Mas a calculadora, ou mesmo eu ao ver no círculo, obtive aqui este valor, porque estamos a falar da amplitude principal aqui, não é? Este menos π sobre 3. Bom, mas temos que ter consciência então disto. A máquina forneceu-me este valor e vai fazer sempre isso sempre que estamos em declives negativos. Se estamos em declives positivos, não há problema nenhum. O valor que a máquina dá é já o valor da inclinação, mas com declives negativos a máquina vai dar então este, porque reparem, eles têm a mesma tangente, não é? Este ângulo, menos π sobre 3, ou este alfa que vamos aqui descobrir, vão ter a mesma tangente. Portanto, a máquina dá a amplitude principal. Bom, mas como nós temos consciência que a inclinação é este ângulo, temos que fazer aqui uma pequena operação. Bom, mas como é que fazemos esta operação? Reparem, é só adicionar π, porque isto faz aqui 180 graus, não é? É só adicionar π a este ângulo que nós obtivemos. Portanto, é só fazer, na prática, é só chegar aqui e fazer mais π. Se estamos em graus, era só fazer mais 180 graus, não é? Como é lógico. E, portanto, obtemos assim a nossa inclinação. Eu vou fazer as contas agora aqui já de cabeça. Reparem, igual aqui denominadores, fica aqui 3π sobre 3. 3π menos π dá 2π sobre 3, ok? E esta é que é a minha inclinação. Ok, portanto, nós obtemos esta primeira solução. Quando o declive é negativo, dá um valor negativo aqui para o ângulo, e então adicionamos π porque nós queremos este alfa, ok? Nós queremos este alfa. Reparem que, porque é que é o valor que nos deu mais π? Se fizermos alfa mais esta amplitude agora positiva, não é? Dá π, não é? Mais o π sobre 3, vai dar π. Vai dar 180 graus, não é? Se somar estes dois ângulos aqui, este alfa com este visto positivo, não é? Valor absoluto. E, portanto, podemos dizer que o alfa é igual a menos π sobre 3 mais π. Portanto, na prática, é só adicionarmos π ao valor que nos dá ali. E pronto, fica visto esta aula, onde houve aqui uma relação importante entre declive e inclinação de vetor e reta, ok? E ficam resolvidos aqui estes exercícios a título de exemplo. Então, até uma próxima.